Esta semana, a palavra vem falando para nós permanecermos no Senhor. O culto de terça-feira, a diaconisa falou sobre nós permanecermos na casa do Senhor. E hoje, a pastora Lucimar faz a abertura do culto falando em permanecer no Senhor. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, a santa palavra fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes e não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Assim fala a santa palavra. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e expõe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Vamos nos sentar. Como eu falei na terça-feira passada, no culto de oração, a diaconisa Fabiana nos trouxe uma palavra de ensinamento, de edificação. A palavra estava em Salmos 92, 12, onde a palavra fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A palavra fala: plantados na casa do Senhor. E a diaconisa deu uma bela explicação para nós sobre o cedro do Líbano, onde o cedro do Líbano, por primeiro, ele se enraiza, ele aprofunda as suas raízes antes de crescer exteriormente. Uma planta que não depende da chuva, ela extrai a sua água lá do subsolo. Uma planta enraizada, com capacidade de suportar longos períodos de seca. Não perece. Uma planta que sempre está verde. Ela também falou sobre a palmeira. E a palmeira na Palestina é a tamareira. E a tamareira, ela produz frutos saborosos, sacia a fome de muitas pessoas, de viajantes que passam pelo deserto. E voltando aqui para a nossa leitura de hoje, em cima do Evangelho de Jesus, construir uma casa na rocha requer muito trabalho. Cavocar na rocha. Fixar raízes na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, dá trabalho, é difícil. É difícil permanecer na palavra de Deus. É muito vento que sopra de fora. É muito vendaval de areia todos os dias da nossa vida. E quem constrói na rocha, quem edifica a sua vida nos ensinamentos de Jesus, não será abalado. Não será abalado em qualquer adversidade. Ela vai estar segura. E na abertura do culto, a pastora, ela perguntou: como que você está? Como que foi o seu ano? Como você passou durante este ano? Aonde você construiu a sua casa? Nós temos adversidades. Passamos por adversidades.
E as adversidades vêm para todos. Não importa se você é justo, se você é injusto, se você segue os ensinamentos de Deus, ou se você constrói a sua casa em barranco de areia. A dificuldade vem para todos. Ninguém está livre de adversidade. Ninguém está livre de provações. Ninguém está livre de doenças. Ninguém está livre de humilhações, de passarmos por humilhações neste mundo. Mas se nós estarmos fundamentados na palavra de Deus, em Cristo, estaremos firmes. Nós estaremos verdes, como a árvore que está plantada próximo do ribeiro. Nós estaremos firmes, produzindo frutos, como a tamareira no meio do deserto, fornecendo frutos para os viajantes, para os perdidos, para os desiludidos. Nós estaremos soltando um cheiro agradável, como o cedro do Líbano. Não importa a tempestade que nós passaremos, estando fundamentados na palavra de Deus, nós estaremos sempre prontos a ajudar uns aos outros. E na parábola, Jesus fala sobre um homem prudente. E quando Jesus se refere a um homem prudente, ele está falando de um homem de conhecimento. Um homem, uma pessoa que edifica a sua vida segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus. Constrói a casa sobre a rocha. Uma pessoa que edifica a sua vida conforme os seus ensinamentos. Não será abalado. Tal pessoa, ela fixa as raízes. Ela suporta as intempéries, os vendavais, as enchentes. Ela segue na palavra. Ela permanece inabalável. Não importa o que vai passar. Mesmo passando por adversidade, um homem, uma mulher sábia, ela não deixa de produzir frutos. Ela produz frutos e diariamente. E para nós adquirirmos essa prudência, para nós produzirmos frutos, para nós estarmos seguros na palavra de Deus, nós devemos ouvir e praticar a palavra de Deus. Estarmos na casa do Senhor, edificados na casa do Senhor. Nós temos que ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus, lendo a Bíblia. Os ensinamentos estão na Bíblia. A Bíblia, que é o manual de construção de uma vida sólida. É ali que nós temos que permanecer. O não ouvir e o não praticar nos levará a construir uma vida instável, com rumo à destruição. O vento vai vir, os tempos ruins virão e nós cairemos. Se nós não praticarmos os ensinamentos que estão na palavra de Deus, estaremos construindo a nossa vida em areia. Uma vida sem estrutura. Qualquer vento derruba. E para nós termos estrutura, devemos deixar de praticar ensinamentos antibíblicos. É muito fácil de encher, lotar uma igreja com palavras antibíblicas. Falar da sua viagem, falar do que veste, iludir pessoas com promessas. Nós não podemos seguir ensinamentos estranhos. Temos que seguir a palavra de Deus. E uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, ela segue os ensinamentos de Jesus, segue a Bíblia. Ela adora a Jesus. Ela se porta como cristão. O seu linguajar, tanto na igreja como lá fora, é um linguajar apropriado. É uma pessoa que se veste com prudência, não importa onde esteja. É uma pessoa que apenas se mistura com escarnecedores para pregar a santa palavra. E Jesus fazia isso. Se misturava com os escarnecedores para ensinar a santa palavra. E essa maneira é que um cristão deve seguir a sua vida. É dessa maneira que um cristão deve edificar sua casa, na rocha. Edificar sua casa na rocha, segundo os ensinamentos de Deus.
ensinar a palavra de Deus às outras pessoas, se portar como cristão lá fora, edificar sobre a rocha, é praticar os ensinamentos de Jesus. É vivenciar, não só de aparência, mas por inteiro, aonde que quer esteja. Em Isaías 28:16, Deus fala: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não foge. Ouvir e cumprir a palavra de Jesus é edificar sobre a rocha. É construir a sua vida sobre a rocha. É construir o nosso modo de vida em cima da palavra de Deus, em cima da rocha. De uma rocha já testada por Deus, aprovada por Deus. Quem crê em Jesus, quem segue os ensinamentos de Jesus, não tem erro na sua construção. Ele é o manual. E quem vive conforme os ensinamentos de Jesus, ele pratica os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Quem vive conforme os ensinamentos de Jesus, ele ajuda um necessitado. Ele repassa às outras pessoas os ensinamentos de Jesus que aprendeu, tornando a vida dessas pessoas menos favorecidas, que tem muitas dificuldades, muitas vezes no aprender, de ter uma direção. Você torna essas pessoas a terem uma vida mais fácil. Dar um apoio, isso é ser cristão, é estar fundamentado na rocha. E se nós pararmos para observar uma casa construída nos ensinamentos de Jesus, nessa casa tem amor, tem carinho, tem bondade, tem justiça, não tem desavenças. Temos que construir na rocha. Uma casa que tem amor, bondade, justiça, é uma casa onde Deus habita. O Espírito Santo tem gosto de ficar. Ele quer ficar. É uma casa que em tempos difíceis não vai se abalar. Não importa a necessidade que você está passando, as dificuldades da vida, você estará feliz porque o Espírito Santo fará isso, dará alegria no seu coração. E por isso que nós temos que sempre pedir. E sempre eu oro, pedindo sabedoria, inteligência, a capacidade, o discernimento de poder viver dentro da palavra, para poder estarmos firmes nos tempos difíceis. E tempos difíceis virão. Você que ainda não passou por um tempo difícil, se prepare, uma hora você vai passar. Prepare-se, fortifique-se na palavra de Deus. Em João 16:33, Jesus nos alerta: no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e nós, seguindo a sua palavra, firmes na rocha, nós também venceremos esse mundo. Então peça a Deus esse discernimento para identificar, para expurgar os ataques do inimigo. Use essa inteligência, essa sabedoria, essa capacidade que Deus te dá no dia a dia para solucionar os problemas impostos pelo mundo. Peça essa sabedoria. E quando nós estamos firmes na palavra de Deus, nós podemos viver na tempestade, na chuva, nos ventos, na doença, nas necessidades financeiras, mas nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados com propostas indecorosas do inimigo. E propostas vêm dia a dia. Quem está firme na palavra, ele não aceita curas antibíblicas. Ele não aceita propostas ilícitas para enriquecimento. É porque estamos ancorados na palavra, fundados em Jesus Cristo. E ao contrário, quando não temos um preparo espiritual, nós vamos cair. E cair em qualquer proposta do inimigo.
Em qualquer dificuldade da vida que passamos no dia a dia, vamos cair. E a palavra fala, Jesus falou, que a casa construída na areia caiu. A casa construída na areia caiu. Uma pessoa que não tem um preparo espiritual, ela cai. Cai em qualquer dificuldade da vida, em qualquer momento. E Jesus fala, grande foi a sua queda. Estaremos perdidos, sem a palavra de Jesus. E nós temos o livre-arbítrio, podemos viver como queremos. Nós temos escolha, podemos escolher a maneira que quisermos viver. Porém, a palavra em Provérbios 16, 25, a palavra fala, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Construir a nossa vida sem os fundamentos de Jesus é seguir pelos nossos próprios caminhos. É querer seguir a nossa direção. E nós somos livres. Nós somos livres para tomar o caminho que queremos. Mas as consequências vêm. Nós somos livres para escolher a maneira de construir a nossa vida. A pastora falou aqui de casamento. Nós somos livres para escolher a nossa religião, nós somos livres para escolher o nosso casamento, a nossa profissão, as nossas amizades. Mas nós temos que tomar o cuidado. No nosso ponto de vista humano, nós sempre estamos corretos. Nós sabemos tudo. No nosso ponto de vista, nós tomamos a direção, mas nem sempre está correto. Pode ser caminhos de morte, a palavra fala. Pode ser caminho tortuoso. Pode ser casa construída na areia. Árvore plantada longe do ribeiro. Não sobrevirá. A escolha mal feita na religião, no casamento, nas nossas amizades, até mesmo na nossa profissão, é casa construída na areia. E vai cair. Uma hora cai. Um casamento, ou uma amizade escolhida pelo status do companheiro, pelo status do amigo, não vai ter estabilidade. Seguir uma religião que não está fundada na palavra de Deus, é querer se perder no caminho. É querer que a casa caia. Em João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E escolher uma profissão, um trabalho, que nos desviam da palavra de Deus, vai nos levar a cair. Uma profissão, um trabalho, que nos desviam de coisas fraudulentas, edifica a nossa casa. Quando a proposta é fraudulenta, não aceite. Confiar em nós mesmos também é construir a casa na areia. O primeiro vento vai cair. Não confie em si. Confie na rocha. Confie na palavra do Senhor. Em Mateus 6, 24, a palavra fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não tem dois senhores a ser seguido. Servir a dois senhores também é errar o caminho. É construir a casa na areia. É construir fora da rocha. Meus amados, caros ouvintes, você que assiste, que gosta de ouvir a palavra de Deus. Deus nos trata como filho. O caminho é difícil, mas é um caminho reto. Não escolha os caminhos livres. Não escolha aqueles caminhos espaçosos. É construir na areia.
E construir na rocha dá trabalho. Dá trabalho, mas dá segurança. Então construa a sua vida na rocha. Deus, Ele coloca seus filhos em caminhos estreitos. É difícil, mas Ele dá uma vida eterna para mim e para você. Amém? Glória a Deus.